Segunda questão. A segunda questão ela está pedindo quantos peixes posso colocar no tanque. E ele diz também que há 8 peixes para cada 2 metros cúbicos de água. E ele pede que faça π igual a 3. Veja o seguinte, ele está pedindo a quantidade de peixes máxima que eu posso colocar dentro desse tanque. Lembrando que a profundidade máxima desse tanque é 20 metros. E a gente tem também um diâmetro de 8 metros. Vamos lembrar primeiro a fórmula do volume. Já que ele fala em quantidade de água, então eu vou ter o volume do cone, que é 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que nesse caso aqui é a profundidade. Então vou substituir os valores e vou ter 1/3 de π r ao quadrado, veja só que o diâmetro é 8, então o raio é 4. 4 elevado a 2, vezes a altura, que aqui é a profundidade, que é 20. Então, calculando, 1/3. Agora, 1/3 de π, veja só que ele pede para fazer π igual a 3. Então, substituo por 3, 4 elevado a 2, 16, vezes 20. Continuemos. Vou cortar esse 3 com esse 3, então eu tenho 16 vezes 20, 320 centímetros cúbicos. Então, essa é a quantidade de água dentro desse tanque de peixe. Agora, ele diz que há 8 peixes para cada 2 metros de água. Vejam só que se eu for verificar quantos 2 metros de água existem em 320, se você olhar direitinho, na verdade você vai ver isso. Existem 162 metros cúbicos em 320. Veja só que eu tenho que multiplicar 160 vezes a quantidade de 2 metros cúbicos. Mas ele diz que para cada 2 metros existe quantos peixes? 8. Então, se eu tenho 160 vezes 2 metros cúbicos, então eu tenho 160 vezes cada 2 metros cúbicos tem 8, então 160 vezes 8. Fazendo essa multiplicação, eu vou obter 1.280 total de peixes. Pronto. Então, resposta final, 1.280 peixes. Terceira questão. Qual o comprimento do bastão de mesmo diâmetro de uma esfera de raio 9 milímetros que foi fundida para fazer esse bastão cilíndrico? Bem, na verdade essa questão que ele está dizendo, ela também está no TD, é que ele vai pegar essa esfera e essa esfera sendo de metal, ele vai fundir ela, derreter ela e transformar ela num cilindro. Mas o detalhe é que o raio tanto da esfera como o raio do cilindro é o mesmo, né? Ele fala lá em cima até do diâmetro. Claro, se o raio é o mesmo, o diâmetro também é o mesmo. Então, para a gente fazer essa questão, a gente vai raciocinar o seguinte, que mesmo derretendo essa esfera e ele fazendo um cilindro, o que acontece é que o volume vai ser o mesmo, porque mesmo derretido, o volume não vai mudar. Então, a primeira coisa que a gente tem que, ao partir a questão, a fazer a questão, a gente tem que primeiro pensar nisso, que o volume é o mesmo, você está derretendo a matéria, mas a quantidade de matéria continua a mesma, só muda a forma, mas o volume continua o mesmo. Então, a gente vai ter que trabalhar nos volumes, né? Então, lembrando primeiro, no volume da esfera a gente vai ter volume é
4/3 de πr3. Então pronto, esse aqui é o volume que a gente vai trabalhar. Vamos substituir então pelos valores, nós vamos ter volume igual a 4/3 de π raio a terceira, e o raio é 9, então vou ter 9 a terceira. Então vai ficar volume igual a 4/3 de π, 9 a terceira dá 9 vezes 9, 81, 81 vezes 9, 729. Pronto. Então, vou resolver aqui, e resolvendo, a gente tem 4 vezes 729, que dá 2.916 π. E tudo isso dividido por 3. Resolvendo, vai ter volume igual a 2.916 por 3, o que vai dar 972 π. Centímetros cúbicos. Então, esse aqui é o volume da esfera. Agora, vamos começar a pensar sobre o cilindro. A fórmula do cilindro vai ser volume é igual à área da base, que é πr², vezes a altura do cilindro. Que nesse caso eu não tenho a altura do cilindro, que é exatamente o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir o comprimento, e esse comprimento aqui, na verdade, é a altura do cilindro. Então, eu não tenho ele. Então, substituindo os valores, eu vou ter volume igual a π, o raio também é 9, na verdade eu estou falando sempre 9 centímetros, mas a gente está trabalhando com milímetros, então aqui vai ter ser milímetros cúbicos. Então, vou ter aqui π raio ao quadrado, e o raio é 9 ao quadrado, vezes a altura que eu desconheço. Então, o volume é π, 9 elevado a 2, 81 vezes a altura. Pode até ajeitar aqui para ficar 81 π vezes a altura. Bem, isso tudo milímetros cúbicos. Agora, o desfecho final, a gente vai ter que pensar o seguinte: como a gente começou na questão dizendo que a matéria muda a forma, mas na verdade o volume continua o mesmo. Então, quer dizer que esses dois volumes aqui, eles são de mesmo valor. Então, eu vou pensar sobre isso e vou tornar eles iguais, né? Vou igualar as duas sentenças. Então, vai ficar assim. Posso até pegar essa segunda logo. Vai ficar 81 π vezes a altura igual à primeira sentença, que fica 972 π. Tornando elas iguais, eu vou deixar a altura isolada no primeiro membro e passar 81 π para o segundo. E esses 81 π para o segundo ele vem dividindo. Então, vai ficar. Cancelo π com π e tenho então a divisão 972 por 81, que dá exatamente 9. E o resultado, que está ficando em milímetros, são 9 milímetros. Resposta final: o comprimento do cilindro é 9 milímetros.